Hey guys! Tudo bem com vocês? Eu fiquei pensando em um monte de tema, um monte de coisa pra falar e eu tô meio perdida nessas coisas. Se vocês tiverem algum tema que vocês acham interessante de ser falado... Ei, olha, acho que não é uma boa ideia você gravar com a porta aberta. Não é não. Não é uma boa ideia gravar de porta aberta, eu tentei. Olha que legal essa super espada. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O que eu acho interessante nessa passagem de Atos 11, 42 é que diz que eles foram chamados. Eles não se auto-intitularam, eles não acharam esse nome legal e disseram nós somos isso. Eles foram chamados. As pessoas conheciam Cristo, e cristão significa pequeno Cristo, e quando olharam para a vida dos discípulos, viram, eles são cristãos, eles são pequenos cristos, eles agem como Cristo, eles falam como Cristo. Que interessante, né? Eu vou tentar não bater tanto na mesa. Talvez inicialmente isso tenha sido de maneira pejorativa, né? Mas é como a gente é chamado até hoje. A diferença é que naquela época eles foram chamados e hoje nós nos chamamos cristãos. Quando nós obedecemos ao Evangelho, entendemos que somos pecadores, aceitamos o perdão de Cristo e somos batizados, nós nos tornamos cristãos. Será que nós temos vivido de maneira digna desse nome? Será que nós temos vivido de maneira digna do Evangelho que nós fomos chamados? Paulo disse, vivam de maneira digna do Evangelho que vocês foram chamados. Eu e você, será que nós temos noção de que nós estamos tomando posse emprestado do nome do Filho do Deus vivo? Imagina só, alguém pega o teu nome aí e sai fazendo um monte de coisa, comprando e não pagando, deixando o nome no SPC, Serasa, tudo no mundo, e usando o seu nome e tendo atitudes ruins. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando nós nos dizemos cristãos. Hoje em dia a gente está fazendo parte de uma geração que o número de cristãos tem crescido cada vez mais. Cada vez mais youtubers falam sobre Deus, cada vez mais programas de TV, cada vez mais pessoas de alta influência, cada vez mais pessoas comuns, como eu e você, nos dizemos cristãos e investimos tempo em falar de Deus. Mas uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é se nós temos vivido de maneira digna desse nome. É muito fácil se dizer cristão. É muito fácil ter nascido num lar cristão e dizer eu também sou cristão, eu herdei a fé dos meus pais. Mas a nossa salvação e a nossa fé não é nada hereditária, não. A Bíblia diz em 1 Pedro 4, versículo 16, contudo, se você sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, o sofrimento vai vir. Hoje em dia as pessoas pregam um evangelho tão light, um evangelho que eu tô no centro de tudo e não Deus tá no centro de tudo. E é um evangelho que só traz paz e amor. Reggaeton. E não um evangelho que vai sofrer. Talvez a gente no Brasil não sofra perseguição. Ou não, hoje em dia, com cada vez mais os movimentos antibíblicos e anticristos crescendo, os cristãos vêm sendo perseguidos. No que a sua fé é baseada? No que a sua fé te sustenta? Nós temos que ter fé no Filho de Deus, fé de que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E isso deve ser uma fé convicta. Afinal, nós somos cristãos. O que te diferencia dos teus amigos que não são cristãos? Essa é uma pergunta interessante para fazer. Quando perguntam para você ou quando você afirma que é cristão, as pessoas se assustam, nossa, você é cristão? Ou dizem, eu já imaginava, pela maneira como você se comporta. Eu lembro que antes de eu realmente me tornar cristã, antes de eu realmente obedecer o evangelho, eu dizia que eu era cristã, né? Porque meus pais eram cristãos, eu ia pra igreja e tal. E eu vivia de maneira totalmente diferente do que um cristão deve viver. Não tinha pureza nas minhas palavras, não tinha pureza nas minhas atitudes. Eu era igual aos meus amigos da escola, mas eu dizia que eu era cristã e o povo dizia, tu cristã? Desde quando? Não sei o que, parará. E as pessoas se assustavam quando eu dizia que era cristã.
É uma vergonha que as pessoas se assustem se você diz que é cristão. Se as pessoas se assustam, ou se as pessoas nem notam que você é cristão, algo de errado na sua conduta, na nossa conduta, né? Na nossa conduta. Não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Nós precisamos viver de maneira digna do evangelho que nós somos chamados. A guerra está acontecendo, a guerra está aí fora, e se nós nos dizemos cristãos, nós precisamos pegar a nossa arma, que não é essa, é essa, começar a viver de maneira digna desse evangelho. Porque se dizer cristão é muito fácil, dizer que conhece a Deus é muito fácil. Mas ser conhecido por Deus é outra história. E só os que realmente obedecem esse evangelho vão poder ouvir de Deus. Entrem, benditos de meu Pai. Hey, guys! Eu tô experimentando fazer mais vídeos devocionais. Eu queria que vocês compartilhassem o que acham, novos temas e tarará. Tá bom? Tudo para que vocês sejam edificados. Esse canal, eu tô sempre compartilhando princípios, ensinamentos e às vezes puxões de orelha, mas antes de vocês eu falo pra mim mesma. Eu mesma preciso aprender e viver cada vez mais cada coisa que eu me disponho a ensinar a vocês. E que Deus possa nos abençoar sempre. Beijos.